Boa tarde, bem-vindos mais uma vez ao Be4You Podcast. Então, hoje nós vamos discutir um pouco a respeito de Novembro Azul. Homem que se cuida, vive melhor. Então, estamos aqui com... Meu nome é William, eu sou médico urologista. Estamos aqui com o Matheus. Bem-vindo, Matheus. O Matheus é nutricionista. Obrigado, pessoal. Boa noite, boa tarde. Estamos também acompanhados do Vinícius, que é o nosso psicólogo. Bem-vindo, Vinícius. Olá, muito obrigado. Sejam todos muito bem-vindos também aqui para o nosso bate-papo. Tenho certeza que vai ser bastante produtivo aí. Joia. Estamos também encerrando a nossa fila com o Jader. Jader é o nosso cardiologista. Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Então, gente, eu acho que vamos começar do simples. E como a gente está aí com diferentes áreas na mesa, eu acho que cada um vai ter uma visão ímpar a respeito do que a gente fala de saúde. Então, Vinícius, na sua concepção, na sua opinião, o que você acha que é viver melhor para um homem? Eu acho que é viver bem no quesito físico, mental e psicossocial, né? Então, quando a gente fala de viver bem, de qualidade de vida, né, a gente tem que pensar nas pessoas que estão ao nosso entorno também. Né? E dentro da minha perspectiva de psicologia, né, dentro da minha perspectiva psicológica, eu acho que até na área médica, né, em todas as áreas da saúde, a gente tem que considerar o sujeito como um todo. Né? Então, eu costumo dizer, né, que o homem... ele foi educado para ser mais forte, né? O homem, nós fomos educados para engolir o choro, né? Olha lá, todo mundo está te vendo chorar. E a gente foi educado para não se cuidar, né? A mulher, ela foi educada com base no cuidado. Então, desde de criança, a mulher recebe lá um presente, ela recebe uma boneca, né? Então, ela aprende a cuidar e cuidando, ela aprende a se cuidar. O homem não. Né? O homem já tem uma visão mais de negócios, de ter que ganhar dinheiro, de ter que trabalhar, né? E ao longo do tempo, às vezes, ele busca tanto algumas coisas e acaba se perdendo. Né? E eu costumo dizer que a gente tem que deixar um pouquinho de lado, né, esse homem machão, né, que foi construído socialmente, com base nesse machismo estrutural, e pensar um pouco mais nesse lado... de saúde mesmo, de autocuidado. Né? Eu acho que cuidar de si mesmo é cuidar também das pessoas que estão ao nosso entorno. Né? Eu acho que cuidar de si não é um sinal de fraqueza, não é um sinal de ser menos masculino. Né? Eu acho que é um sinal mesmo de autocuidado. Né? Excelente, Vinícius. Eu acho que é justamente essa a ideia de o indivíduo como um olhar geral, né? Ele não é simplesmente o corpo, ele não é simplesmente uma mente, ele não vive sozinho no mundo. E realmente ele tem que acabar interagindo, e saúde eu acho que vai envolver todas as áreas. Jader, na sua perspectiva, o que você acha que é viver melhor? Complementando assim, o que ele disse, é no sentido geral mesmo que você falou. Como que eu poderia me expressar? É o ser biopsicossocial, tá? As partes se complementam. Então, não adianta nada você ter um físico impecável e negligenciar saúde, porque o físico em si, muitas vezes, é aparência, mas negligencia a saúde. Da mesma forma, você não pode negligenciar a sua família. Isso se estende para as pessoas mais próximas, não necessariamente marido, mulher, mas família como um todo. E... a parte mental também. Tá? Tem muita gente que, às vezes, pensando em condições financeiras, melhores condições financeiras, né? Então, elas acabam negligenciando a saúde para correr atrás disso, que muitas vezes depois vai gastar para recuperar essa saúde quando possível. É isso aí. Matheus, eu acho que, como o Jader comentou, é bem comum os pacientes chegarem no consultório com essa noção de saúde do corpo, né? E pensando principalmente na aparência. Eu acho que a tua vivência é muito frequente, isso daí é até mais frequente do que a nossa. Então, puxando um pouquinho para esse lado, né? O que você gostaria de dizer para os nossos ouvintes, né? Para os homens que querem realmente viver melhor? Igual o Jader falou, infelizmente o corpo nem sempre diz tudo, esteticamente falando, né?
Tanto do lado oposto, igual tem pessoas que têm um pequeno sobrepeso e não aparenta isso no exame, mas pessoas que têm aquele físico másculo definido e no exame está tudo realmente atrapalhando. Então, é realmente complementar isso, porque da mesma forma que o Ulisses falou, todo mundo quer viver mais, isso é fato. A gente quer viver bem fisicamente, psicossocialmente, psicologicamente bem também e principalmente sem estar acamado de doenças. Então, hoje, com a expectativa de vida crescendo, principalmente nós homens somos os mais acometidos por algumas doenças crônicas, principalmente as cardiovasculares, né? O que os estudos estão mostrando? Está aumentando a expectativa de vida, porém as pessoas estão envelhecendo com problemas de saúde. Então, é isso que a gente busca. Tentar juntar tudo isso para a gente viver mais, nós homens, mas sem ter um risco cardiovascular, sem ter um câncer de próstata, sem ter uma diabetes, que é algo que é possível, né? Só que o pessoal, infelizmente, principalmente o homem, igual o Vinícius falou, a mulher desde cedo já vai ao ginecologista, já tem essa cultura de se cuidar. O homem vai realmente quando a água bate na bunda. E aí, às vezes, é tarde. Então, o homem tem que entender que realmente passou da hora de achar que é menos homem de se cuidar e associar tudo isso na sua vida. Porque não adianta ganhar dinheiro e ter um psicológico ruim, ou às vezes ter um psicológico bom, ter dinheiro e não ter uma boa relação com a família ou o restante. Aí tudo vai se acalmar, né? Exatamente. Então, gente, aí eu acho que a gente tira a lição de que a saúde em si é algo complexo e por isso que a gente está numa mesa de conversa com profissionais de diferentes áreas, porque muitas vezes a gente pode ser que objetivamente tenha um problema e busque a ajuda de um profissional, mas precisa ter sempre em mente de que o nosso corpo é complexo e de que aquele primeiro sinal, aquela primeira doença ou até aquela primeira busca por saúde pode significar que a gente vai precisar de ajuda de outras pessoas no meio desse caminho. Tá? Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que uma coisa que o Matheus falou também, e é um dado antigo, mas que ele vem se mantendo persistentemente, o fato do homem não se cuidar faz com que o homem viva, em média, 7 anos a menos do que a mulher. Então, realmente é um número expressivo, eu imaginaria que fosse algo ao redor de 2 ou 3 anos, mas 7 anos realmente são muitos anos, e isso advém realmente da ausência de cuidado, né? Do ponto de vista do urologista, gente, sempre quando a gente fala de Novembro Azul, a gente fala de rastreamento de câncer de próstata. Por que a gente fala de rastreamento de câncer de próstata? A ideia é investigar doenças que não apresentem sintomas. Então, aquele paciente que não está sentindo nada, que ele está muito bem obrigado, tocando a vida dele, trabalhando, resolvendo os conflitos de família, enfim, mas que realmente existe a necessidade de buscar um médico, algo que a mulher naturalmente faz, por exemplo, quando ela vira mocinha, algo quando, por exemplo, ela vai querer engravidar, então ela já vai buscando atenção à saúde desde um primeiro momento. A Sociedade Brasileira de Urologia, eles têm feito um esforço muito grande nesse quesito de tentar trazer o adolescente para dentro do consultório, já num primeiro momento, seja no início da puberdade, seja no início da fase sexual, para tirar dúvidas, e justamente para manter uma atenção geral. Será que aquela criança um pouco mais velha, ou aquele jovem, aquele adolescente, será que o cara não tem uma hipertensão, alguma outra doença associada? Então, acho que essa é a grande questão do buscar a saúde, e aí eu vou devolver a bola para vocês. Então, por exemplo, para o urologista, né, para o cirurgião geral, para o urologista, o que a gente precisa investigar no paciente que não sente nada? Basicamente, câncer de próstata, que é uma doença, é a doença doença oncológica que mais mata o homem durante a vida, e o câncer coloretal, que a gente também começa o rastreamento, mais ou menos na mesma faixa etária do câncer de próstata, eu vou entrar nisso aí mais para frente, mas são duas doenças que, a partir do momento que o paciente passa a ter algum tipo de sintoma, muito provavelmente essa doença já é avançada. E aí o tratamento vai requerer muito mais invasão, muito mais morbidade, muito mais machucar o doente para tentar resolver aquele problema, ou muitas vezes a gente não vai ter mais cura para oferecer para esse paciente, ele vai acabar morrendo daquela doença. Então, a ideia da gente identificar uma doença no momento mais precoce é justamente a gente se beneficiar de um tratamento melhor que prejudique menos a saúde do doente. Vinícius, existe isso na psicologia? Algo da gente tentar se antecipar de uma doença? Com certeza, né? Dentro da psicologia,
eu vou muito para a linha de educação socioemocional, né? Então, como forma de evitar ansiedade, depressão ou doenças, né, socioemocionais mais graves, né, em casos mais extremos, ideação e tentativa de suicídio, eu estou sempre trabalhando com as crianças e com os pais no sentido de educar emocionalmente as crianças. A partir da hora que você educa emocionalmente as crianças, você está dando oportunidade para que essa criança viva mais e melhor, né? Nós não tivemos essa cultura, né? Uma coisa que está sendo nova, e a gente não teve essa cultura de chorar, de tudo bem sentir raiva, de tudo bem ficar triste às vezes, né? E a nossa cultura foi de reprimir as emoções, de reprimir os sentimentos e, ao mesmo tempo, construindo esse homem que parece uma casca de noz, né? De tão duro, e que faz com que ele não busque os cuidados com a saúde. E quando a gente fala de saúde, a gente vai falar em todo o complexo de conglomerado aí de disciplinas que a gente falou no início, né? Então, eu percebo, por exemplo, dentro do setting terapêutico, a dificuldade que os homens têm de se expressar e de buscar um atendimento psicológico, né? Os números, pensando nos números de acometimento mental, né, de suicídio, o homem ele comete menos suicídio, mas ele é mais letal, né? Então a gente percebe o quanto que às vezes o homem espera chegar no máximo ali para buscar o equilíbrio em relação à saúde. Isso acontece com doença cardiovascular, né, que espera infartar para mudar o estilo de vida, né? Doenças da urologia, né, urológicas, enfim. Então a gente percebe o quanto que o homem ele tem essa dificuldade de buscar auxílio. E isso começa na infância, né? Essa construção começou lá na infância. E no que se refere à saúde mental também, né? Então eu percebo bastante isso. Uma coisa que você falou que é interessante, que eu até gostaria de perguntar, assim, as meninas geralmente elas têm o cuidado da saúde da mulher que é diferente do homem, né? E por volta ali de 12, 13 anos, que tem a menarca, né, que começa a menstruação, ela já vai com mais frequência no ginecologista. E qual que é a idade ideal, né? A gente sabe que o câncer de próstata geralmente é por volta dos 40 anos. Mas e o cuidado em relação à saúde masculina mesmo, né? Qual a idade ideal, às vezes, para um menino mesmo buscar ali um atendimento preventivo? Tem isso dentro da urologia ou não? Em relação à urologia, eu acho que é a partir do momento que o nenê sai da barriga da mãe. Ou, na verdade, acho que até antes disso, quando a gente começa a fazer os ultrassons antenatais, uma das alterações importantes e avaliações que o radiologista precisa ver é o funcionamento dos rins, a dilatação renal. Então, tem doenças que mesmo o bebê dentro da barriga da mãe já começa a apresentar, e a gente tem que se preparar para um tratamento assim que esse nenê nasce. Até a produção de líquido, né? O líquido amniótico, ele é basicamente a urina do bebê, então ele tem uma função, uma relação direta com a parte urológica. A partir do momento que o bebê nasce, e isso muitas vezes o pediatra acaba fazendo o papel, a gente precisa saber se esse menino urina em jato, a gente precisa saber se esse menino tem o pênis com desenvolvimento adequado, se esse pênis tem o meato, que é a pontinha da uretra, né, o pontinha do pipi no lugar certo, ou se ele tem uma hipospádia ou epispádia, se ele nasce para cima ou para baixo na haste. A gente precisa saber se esses testículos estão bem locados na bolsa, ou se estão na região inguinal. Então, o cuidado urológico vem desde antes do nascimento e do nascimento inicial, com informações importantíssimas. Porque tem doenças, por exemplo, que a gente precisa tratar até os 2 anos. E que, se não forem tratados até esse momento, esse homem vai ser infértil, esse homem vai ter um risco aumentado de ter câncer de testículo por conta do testículo mal locado. Esse paciente pode perder os rins. Então, semana passada eu atendi um paciente de 18 anos com rim excluso. Então, ele nasceu com uma alteração, uma estenose de Jupe, que é uma doença realmente que o paciente nasce com isso. Nunca foi feito o diagnóstico. Chegou encaminhado para mim, inclusive o Jader que encaminhou. Um paciente de 18 anos, sem o fator de risco, uma hipertensão de difícil controle e um rim excluso. Então, ele vai fazer investigação de hipertensão secundária, tentar entender por que um paciente jovem tem uma pressão de difícil tratamento e ver que tem um rim que já não funciona mais. Esse rim que já não funciona mais nasceu como um rim saudável e foi se perdendo ao longo da juventude. Então, qual a orientação do segmento com o urologista?
Então, a gente orienta. A partir do momento que o pediatra tem alguma dúvida, então, os cuidados iniciais do bebê recém-nascido são do pediatra, é claro, mas a partir do momento que o pediatra tem alguma dúvida, esse paciente já deve ir o quanto antes para o cuidado com o urologista, e aí a gente reserva o segundo cuidado justamente no início da puberdade. Então, na hora que esse paciente começa a apresentar caracteres sexuais masculinos, então o pênis começa a engrossar, ele começa a aparecer pelo, o testículo aumenta em tamanho. Então, são sempre questões, né, que ou os pais ou os próprios pacientes, né, a partir de seus 10, 12 anos, vão começar a levantar até de tamanho do pênis, formato do pênis, formato da bolsa testicular. Então, são todas questões que muitas vezes acabam buscando uma ajuda terceira ou uma conversa com um amigo, em vez de passar num profissional e acabar esclarecendo tudo isso. Então, isso realmente é curioso, né? Quando que começa? Curioso. É curioso isso daí, porque é novo, né? E eu, enquanto homem, não sabia disso. Exato. Olha que interessante. Fui saber isso com 37 anos. Né? E a mulher não. A mulher ela já tem uma noção maior de que ela tem que ir no ginecologista, né? Então ela já tem um cuidado em relação à saúde diferente do homem. Pela necessidade, né, da menstruação. Isso. Exato, é ali que surge o primeiro questionamento, né? O homem procura mais junto aos pares. Então, um menino de 12 anos vai acabar conversando com outra pessoa mais ou menos da mesma idade, né, dessas duas, sendo que provavelmente essa outra pessoa não está em condições de sanar aquelas dúvidas, entendeu? Exatamente. E na cardiologia, Jader, existe alguma doença silenciosa que o paciente pode ter antes de passar no médico? Várias, na verdade. Praticamente todas, eu acho que em algum grau ela pode ser silenciosa. Por exemplo, você acabou de citar o exemplo do paciente hipertenso jovem. A hipertensão, ela, quando essencial, que a gente fala, quando ela não vem como um sintoma de outro acometimento, ela surge ali na faixa dos 30 ou 50 anos aproximadamente. Então, qualquer coisa que fuja disso, tá? Uma hipertensão que começa, sei lá, 18, 20 anos, no paciente abaixo, ou também num paciente mais idoso, tem que levantar a possibilidade dessa hipertensão não ser uma hipertensão por si só, de ser uma consequência de algum distúrbio, tá? E aí entra uma gama gigante de patologias que podem levar a isso. O William citou um exemplo de uma doença urológica que, por acometer o rim, que está totalmente relacionado ao controle da pressão, fez com que o paciente jovem tenha a hipertensão. Mas a gente tem desde doenças de nascença, então uma coarctação de aorta, um estreitamento de um vaso da aorta, que o paciente nasce com isso, tá? Então você vê uma criança hipertensa, não é normal, tá? Ou estenose, doença aterosclerótica. Doença aterosclerótica, ela pode acometer todos os sítios, todos os vasos do corpo, e isso pode acometer, por exemplo, a artéria renal e também levar a uma hipertensão secundária. Então, assim, a hipertensão, como a doença mais prevalente que a gente tem, acho que na sociedade atualmente, ela é a primeira doença que a gente tem que ficar de olho, procurar ativamente, tá? Porque se a gente esperar sintomatologia disso, você está pegando tarde, você já está pegando com algum grau de comorbidade, de sequela, que muitas vezes você não reverte, tá? Então, a primeira, eu acho que seria hipertensão. E talvez a segunda mais prevalente é a doença cardiovascular no sentido de infarto, que a gente fala, a aterosclerose, tá? Aterosclerose é um processo do envelhecimento, ela acontece, então, do momento que você nasceu até o último dia. Só que você consegue, através do controle de fatores de risco, você consegue minimizar. Hoje em dia tem bastante possibilidade de tratamento farmacológico, mudança de estilo de vida através da atividade física, alimentação. Então, se você consegue minimizar. Tem fatores genéticos que, obviamente, ninguém muda. Tá? Então, você herdou características que predispõem. Tudo bem. Mas você, eventualmente, você pode ter um controle adequado de peso, um controle adequado de atividade física num volume durante a semana correto, cessar tabagismo. Então, assim, é uma coisa multiprofissional. Dificilmente um único profissional ele vai conseguir orientar esse paciente. E aí acontece muitas vezes esse paciente chegar na gente, a gente acender o alerta e falar, esse paciente tem um alto risco de desenvolver doença coronariana. E aí a gente pede ajuda. Além de fazer a nossa parte, a gente procura ajuda. Fala, procura um educador físico, procura um nutricionista, procura profissionais que possam te ajudar a minimizar esses riscos. Tá? Isso é uma coisa que na cardiologia sempre foi, mas de uns tempos para cá
a gente comentou no começo da conversa, que a medicina como um todo, e aí eu não estou falando do médico em si, mas ela era muito tentando curar. Já, digamos que na década de 90, 2000, cada vez mais começou a se dar atenção à prevenção, tá? Então, isso é multiprofissional. Isso a gente não faz sozinho, tá? A gente chega muitas vezes no urologista, ele detecta uma coisa, encaminha para um outro profissional. No cardiologista, a mesma coisa. Então, assim, são sintomas que levantam a bola para alguma patologia que possa estar por trás e tentar complementar essa investigação. Isso aí. E na tua rotina, Matheus, você acha que o paciente pode vir um nutricionista com alguma doença silenciosa? De duas uma, né? Ou ele viu algum exame e um cardiologista, um urologista recomendou ele procurar um nutricionista, ou às vezes eu pego ainda principalmente homens, né, que ficam anos sem fazer exame. E aí, quando a gente faz um check-upzinho mais completo ali, provavelmente uma coisa ou outra vai apontando. Principalmente se soma, né? Homem, talvez excesso de peso e sedentarismo. Aí, infelizmente, sempre alguma alteração já vem para avisar. Mas, assim, sintomas que vêm, assim, para avisar são vários, né? Principalmente o homem, taquicardia. Eu costumo medir pressão também dos pacientes, às vezes, quando eu pego um paciente que não tem esse hábito e tem uma alimentação rica em sódio. Então, a gente tenta investigar para, de fato, já conseguir também indicar um outro profissional e prevenir, né? Que é justamente isso. Curar é difícil, tem doenças que não tem cura, mas a gente tem que se antecipar, prevenir e minimizar, igual o Jader falou, todos os eventos, às vezes, que a pessoa pode ter. Uma doença grave, que eu acho que vale a pena a gente citar também, é a questão do diabetes. Também é uma doença super silenciosa, que hoje em dia ela está vindo cada vez mais precoce, até aquele diabetes tipo 2 que a gente esperava vir no senhor de idade, obeso, sedentário. Muitas vezes a gente está vendo aí pacientes jovens, na terceira, quarta década de vida, então com 20, 30 anos, já desenvolvendo o diabetes. Não é nem um LADA ou uma alteração pancreática grave, é simplesmente uma alta resistência à insulina e já um diabetes tipo 2. Então, acho que talvez isso seja até mais frequente na sua rotina, né? Daquele paciente que vem todo descontrolado da parte alimentar, com sedentarismo, do que basicamente a gente que... no Jader também é frequente, porque é um dos fatores de risco para a aterosclerose, claro. Mas da minha parte é exame de rastreamento mesmo. Né? Aqueles exames gerais que a gente sabe que a gente precisa pedir justamente para tentar descobrir uma doença numa fase inicial para evitar de ter sequela. Então, acho que do ponto de vista de doença sistêmica, que no primeiro momento não vão levar à morte num curto espaço de tempo, igual um tumor, igual um câncer, eu acho que essas doenças, principalmente a doença aterosclerótica, elas vão matar aos poucos, mas a capacidade que a gente tem de mudar a evolução natural da doença é incrível. Né? Sem que esse paciente tenha alteração visual, sem lesão de retina, sem que esse paciente tenha alteração de função renal, sem que esse paciente tenha impotência sexual e assim por diante. Né? Então, acho que isso é importante a gente salientar também. E como urologista, eu quero citar mais alguma coisa que, infelizmente, está sendo muito frequente no consultório, e na maior parte das vezes não é uma doença silenciosa, mas é uma doença que carece de prevenção, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a gente teve, na década de 80, década de 90 também, um medo muito grande das pessoas em relação ao HIV. E parece que as pessoas perderam o medo, né, da década passada e essa década de agora, como foram desenvolvidos as terapias antirretrovirais que conseguem fazer um bom controle de doença. Eu até, infelizmente, eu vou até pedir para o Vinícius fazer um parênteses em relação a isso, em relação a como as pessoas estão tratando o corpo, como as pessoas estão tratando a sexualidade hoje em dia, principalmente no momento, talvez, que a pessoa não tenha uma maturidade total em relação ao entendimento do corpo e o corpo do próximo. E a gente está vendo, eu estou vendo uma enxurrada no consultório, isso toda semana eu vejo um paciente com uma DST grave. Isso é uma gonorreia, uma sífilis, e isso pode vir acompanhado de doenças ainda mais graves, como o HIV, HTLV, hepatites, enfim. Isso é um ponto de atenção que eu gostaria de chamar a atenção aqui, e é totalmente prevenível. Prevenível tanto do ponto de vista óbvio de protetor de barreira, que é a camisinha, que isso foi muito falado e a gente precisa falar de novo, quanto do ponto de vista comportamental.
né? Não é porque as pessoas fazem que você também precisa fazer, ou você vê na televisão ou no celular que isso é bonito e você acha que também deve fazer. Então, eu vou passar a bola para o Vinícius para discutir um pouquinho a respeito dessa visão atual de sexualidade do mundo, os problemas que estão junto disso. É uma coisa bastante grave, né? E realmente, atualmente eu venho acompanhando o quanto que as pessoas estão carecendo de informação de qualidade em relação à sexualidade. Hoje a gente tem muito conteúdo sexualizado, principalmente nas redes sociais, cujas crianças estão tendo acesso de maneira precoce, né? E sem nenhum tipo de orientação, nenhum tipo de supervisão. Então, eu enxergo o início, né, de um momento que vai ser realmente difícil por descuido de muitos pais. A gente saiu um pouco do conservadorismo e estamos vivendo um momento de um pouco mais de liberdade, de flexibilidade, e que eu acho que tem aumentado essa erotização precoce. A gente vive um momento de muito abuso sexual, a gente vive um momento de sexualidade precoce mesmo, né? Considerando que a sexualidade, as crianças têm que ser educadas sexualmente desde o nascimento, né? E aí, quando a gente fala de sexualidade, as pessoas acham que sexualidade é falar de sexo, mas não, né? A sexualidade é dividida em duas esferas, né? E a primeira esfera a gente chama de esquema afetivo. Então, as crianças elas precisam desenvolver esse esquema afetivo desde o nascimento, até por volta de 10, 11 anos ali, que ela vai começar a entrar na segunda esfera, que ela vai colocar em prática aquilo que ela recebeu na primeira. Então, quando a gente fala de sexualidade, é entregar para a criança também, além de autocuidado, além de cuidados com o próprio corpo, você entrega também valores, responsabilidades, limites na medida certa, informação de qualidade em relação à erotização mesmo, entendeu? Relacionamentos, empatia, emoções. Então, tudo isso está na esfera do esquema afetivo. E quando você entra na esfera da sexualidade, no sentido de prazer sexual, né, que é o segundo momento, que é o momento de erotismo, né, é por volta de 11, 12 anos que os hormônios começam a se modificar, né, o menino começa a ter um interesse maior, e a menina começa a se descobrir, aí começa o momento da masturbação, eles vão colocar em prática o que eles receberam no primeiro momento. Então, se a criança, se o adolescente ali recebeu conteúdo de valor, né, valores, princípios, virtudes, no primeiro momento, ele vai utilizar no segundo. O que eu percebo atualmente, né, é uma negligência dos pais nesse sentido, e aí isso tem flexibilizado bastante, né, essa questão da sexualidade, e a gente está vivendo mais uma liberdade sexual, né? E isso, com certeza, vai trazer promiscuidade, vai trazer uma distorção, né, de identidade, isso vai trazer aí estrutura familiar, entendeu? Atualmente a gente vivencia aí uma dificuldade imensa em enfrentar conflitos dentro de um sistema familiar, né? O primeiro conflito que surge ali, a pessoa já pede a separação, pede o divórcio, né? Não digo que isso não seja uma opção. É uma opção, mas não precisa ser a primeira, né? Então, eu acho que as pessoas elas precisam refletir mais, principalmente os pais, né? Essa questão dos valores que eles estão entregando para os filhos, porque isso pode definir lá na frente, né, a saúde dele, né, ou a doença que ele vai ter. Eu acho que, pensando nessa questão de doenças sexualmente transmitidas, eu acho que é mais ou menos por esse caminho que a gente precisa refletir. Mateus, você tem visto isso no consultório, cara, dos pacientes buscando cada vez mais jovens, uma questão de autoimagem, muitas vezes impossível de ser alcançada, ou algo de alcançar uma autoimagem a qualquer custo, a troco de justamente desse aumento da sexualidade? Muito. Não só as mulheres, né, que principalmente também se baseiam muito em outras pessoas, mas o homem, principalmente os adolescentes.
Então, hoje, com a facilidade em acesso, tanto conteúdo pornográfico, de sexualidade, mas também acesso a conteúdos de esteroides anabolizantes, atletas que treinam. Então, mesma coisa que o Vinícius falou, não é uma opção você se inspirar em alguma coisa ou ter ali como um incentivo. Mas hoje, realmente, até os adolescentes já buscam físicos de outras pessoas que não condizem com a própria estrutura. Então, é o que a gente observa e, infelizmente, isso vem crescendo com uma alteração muito no psicológico, né? Porque, além de ter essa obsessão por um físico, às vezes vai ter uma obsessão por uma rotina que ele não consegue, uma rotina de um atleta que treina e trabalha para isso. Vai ter uma obsessão de tentar ter uma rotina dentro de casa que às vezes não condiz com o que ele também consegue. E normalmente adolescente depende do pai. Então são várias barreiras que às vezes entra um outro problema. Aí eles se baseiam muito no físico, buscam muito o resultado e aí o que acontece? Frustra. E aí a frustração às vezes vai ser compensada com outro tipo de prazer. E aí que entra o outro assunto da pornografia, que querendo ou não pode ser uma recompensa também desde cedo que eles vão tendo ali. Então, esse acesso fácil a tudo, né? Drogas, conteúdo sexual, conteúdo de internet, conteúdos bons, realmente tem que ter um filtro. Hoje tem alguns aplicativos que já estão mudando essa forma de trabalhar. TikTok, eu acho que hoje também tem versão controle dos pais, igual a gente tem controle de canais de TV, que já são mais conhecidos. Mas é o que depende muito, assim, igual o Vinícius falou, do pai e da mãe estar em cima e saber realmente ter esse controle, né? Ô Jader, esses pacientes mais jovens ou até adultos jovens que buscam realmente um resultado, uma aparência no corpo às custas de esteroides anabolizantes, de qualquer coisa que eles encontram na internet, isso tem alguma repercussão cardiológica mais severa que precisa ficar atento? Sim. O uso de esteroides anabolizantes ele deve ser bem indicado, tá? Geralmente, quando é apenas para fins estéticos, eles trazem riscos aumentados de doença coronariana, que seria o infarto, risco aumentado de insuficiência cardíaca, dislipidemia, hipertensão. Dislipidemia, no caso, seria o colesterol alto. Tá? Então, assim, existem esses riscos. Então, é difícil você falar, existe uma dose segura. Tá? Isso é completamente necessário um acompanhamento médico do ponto de vista de foi necessário realmente prescrever? Se foi, tem que ter um acompanhamento cardiovascular com exame periódico, ver se esse paciente está potencialmente aumentando o risco de ter uma doença que não vai se manifestar no primeiro momento, isso aí vai se manifestar às vezes 10, 15 anos depois, e muitas vezes ele nem vai conseguir estabelecer essa correlação de causa e efeito pelo tempo que se passou. Tá? Então, assim, existem alternativas de monitoramento desse paciente para ver se ele eventualmente está desenvolvendo ou está acelerando um processo que fosse acontecer naturalmente. Tá? Isso cada vez está mais comum na rotina do cardiologista, eu acho que isso é frequente e tem que ser tratado com seriedade, porque assim, banalizou-se. A gente está falando aqui de acesso à rede social e falta de filtro. Tá? Na maioria das vezes, quando você procura esse conhecimento através de rede social, existe muita coisa boa na rede social, mas a maioria talvez não seja tão boa. E justamente quando você está procurando, talvez você não tenha a capacidade de filtrar o que realmente é importante, o que realmente é seguro, o que vale a pena. Isso vem com maturidade e tudo mais. Então, a insatisfação, a busca por um resultado muito rápido, acaba que você negligencia e como as consequências disso não vão ser no primeiro momento, você acaba deixando de lado e talvez a conta vai chegar lá na frente. É um tiro no pé. Né? A neurologia funciona da mesma forma. Muitas vezes até a gente tem sequelas num curto espaço de tempo em relação à função testicular, esterilidade e assim por diante. Mas realmente precisa... O acompanhamento eu acho que é primordial. E além de a gente ter banalizado a questão do acesso ao conhecimento, seja uma criança que não é supervisionada, ou um adulto que não tem experiência para justamente filtrar o que é informação adequada ou não, e hoje em dia nós estamos lidando com uma leva de profissionais de saúde
que infelizmente realmente prometem resultados ou vendem experiências, vamos chamar assim, A todo custo, né? a qualquer custo, né? E geralmente um custo alto, a troco de resultados que a gente sabe muitas vezes não são, do ponto de vista de saúde, mais seguros naquele momento. E de que o resultado de cada paciente realmente tem que ser individual e entender que aquilo é uma característica dele. Então, ele pode ter ambições, ele pode ter perspectivas, mas desde que ele entenda qual o custo daquilo que ele está se submetendo. E aí eu encho a boca para falar que 99% dos pacientes não sabem o custo, né, que o corpo deles vai cobrar num segundo momento, inclusive orientados por alguns profissionais que o foco é exclusivamente resultado a qualquer custo. Tá? Então, eu acho que é um ponto de atenção. Eu sei que dentro da Before a gente, graças a Deus, a gente tem um filtro muito grande em relação a essa linha de trabalho. Então, é claro que a gente tem pacientes em reposição hormonal, a gente tem pacientes em uso de anabolizantes, mas é tudo feito de uma forma, principalmente multidisciplinar, com segmento muito próximo. Então, na parte urológica, tem exame que é feito mensal, trimestral, na maior parte das vezes. Então, quer dizer que realmente precisa de um olhar muito atento e um olhar próximo, para que, num segundo momento, a gente não pegue o que, infelizmente, na maior parte das vezes acontece, a sequela. Exato. O paciente chega na gente depois que a coisa já desandou para contar uma história triste e a gente tentar amenizar né, aquele dano que já foi causado. Eu acho que é uma doença da sociedade, né, Vinícius? A questão pela busca do resultado e a busca do prazer a qualquer custo. Prazer imediato, né? Exato. Resultado imediato, né? Resultado imediato. Dopamina. Seja da parte sexual, seja do abuso de drogas ou drogas ilícitas até. Eu costumo dizer assim, né, que bons hábitos, né, eles são mais difíceis ou desagradáveis no momento presente, mas o resultado vem a longo prazo. E hábitos ruins, eles têm a curto prazo, né, um pouco mais de prazer, né, mas a longo prazo chega a conta, né? Eu conheço um médico, né, que é amigo meu, que ele sempre falava, uma hora a conta chega, né? E realmente, né, uma hora a conta chega e aí muitas vezes está no momento em que a gente às vezes não consegue fazer muita coisa, né? Então a gente tentar cuidar e ter essa consciência de que saúde precisa cuidar agora, né? Nesse momento, quanto antes começar, melhor, né? Exatamente. Então, voltando a falar um pouquinho a respeito de Novembro Azul, de câncer de próstata, o Vinícius até levantou a bola em relação aos 40 anos. Na verdade, o rastreamento para câncer de próstata começa para todos os homens aos 50 anos. Então, aquele paciente assintomático, paciente que não sente nada, ele precisa buscar o urologista aos 50 anos. Mas existem, sim, alguns outros pacientes que precisam antecipar essa ida ao urologista, que são basicamente 3 classes de pacientes. O paciente obeso, e aí depois eu vou pedir para o Matheus falar a respeito disso um pouquinho, porque será que o paciente obeso precisa começar antes a busca, o rastreamento de um tumor? Por que ele tem mais tumor do que o resto da população em geral? Os pacientes da raça negra, eles têm uma chance aumentada em relação a ter neoplasia de próstata. O paciente oriental, um contraponto, muitas vezes ele tem um risco menor. Isso é uma coisa estatística e muitas vezes relacionada à alimentação também. E o terceiro grupo de pacientes são aqueles pacientes que possuem algum parente de primeiro ou segundo grau com o histórico de neoplasia de próstata. Então, esses pacientes também antecipam rastreamento, todos eles aos 45 anos, a não ser que esse paciente que tem o familiar com câncer de próstata tenha tido a doença muito cedo, então até mesmo antes dos 50 anos ou antes dos 45 anos. Então, assim como o tumor de cólon, então vou misturar um pouquinho os dois, tanto o tumor de intestino grosso como o tumor de próstata, a gente anteciparia o rastreamento para 5 anos antes do caso índice, né? Desse caso do familiar que iniciou o aparecimento da doença. Para justamente... não, então quer dizer que eu sempre vou ter? Não é isso. A chance é 4 vezes maior para cada familiar. Mas para que, se esse paciente, né, que iniciou uma doença
cedo na vida, né, numa idade mais jovem, a gente consiga justamente determinar o aparecimento, diagnosticar essa doença logo no começo, para que a gente consiga oferecer o melhor tratamento, um tratamento mais rápido, para que ele consiga atingir a cura ou com a menor morbidade possível. Então, esse é o grande cuidado que a gente tem em relação ao urologista. E aí, Matheus, por que o obeso tem mais câncer de próstata? Basicamente, uma soma de fatores, né? Provavelmente o obeso ele tem uma alimentação rica em alimentos ultraprocessados. Então, são alimentos que vão aumentar a interleucina 6, que são algumas leucinas pró-inflamatórias. Baixo consumo de antioxidantes, que vão vir de frutas, verduras, vegetais e até mesmo, às vezes, alguns pozinhos como canela, cacau, que são os alimentos que a gente brinca que são a vassourinha, né? Que são os antioxidantes que vão realmente ajudar tanto o homem ou mulher a evitar o câncer, seja em qualquer tipo de órgão. E o obeso também, além disso, normalmente é sedentário. Então, assim, é uma soma de fatores, mas principalmente a alimentação rica em alimentos pró-inflamatórios, alimentos ricos em gorduras saturadas, associada a uma alimentação muito baixa em consumo de antioxidantes, fitoquímicos que realmente ajudariam nessa parte, né? A gente acha que é brincadeira, né? Ou é encheção de flores quando a gente fala a respeito de estresse oxidativo e antioxidantes. Tá aí um dado, né? Não só relacionado ao cigarro, que é óbvio, né? Obviamente. Uma enxurrada de estresse oxidativo, mas que realmente isso faz diferença no aparecimento de doenças, inclusive no aparecimento de tumores, né? Jader, existe algum momento, do mesmo jeito que eu falei em relação ao câncer de próstata, do paciente começar a buscar o cuidado? Existe algum momento que isso acontece na cardiologia? Eu acho, da mesma forma que você falou, no modo geral, iniciando assim, o cuidado se inicia logo ao nascimento, desenvolvimento da criança, adolescente, mas assim, vamos generalizar de uma maneira prática. O início da vida adulta, por volta dos 20 anos, eu acho que uma primeira consulta, onde provavelmente vão ser perguntadas algumas coisas, explicados fatores de risco, explicado sobre doença. Se Deus quiser, não vão encontrar nada. E muitas vezes solicitados exames básicos, tá? Uma glicemia, como foi falado do diabetes, que muitas vezes vai se manifestar depois. Uma ferição de pressão, uma ausculta cardíaca, são coisas extremamente simples, tá? Que funcionam como um rastreio e te permitem, de repente, antecipar descobrir uma doença em alguns anos. Tá? A partir dos 40, eu acho que aumenta-se muito o risco, tá? Cardiovascular, principalmente para o homem. Tá? A mulher é principalmente pós-menopausa, por questões hormonais, mas o homem, por volta dos 40 anos, ele aumenta a chance. Aí a gente tem que individualizar o paciente, se de fato ele tem a genética, se ele tem os hábitos, os maus hábitos que vão potencializar isso. Mas assim, uma primeira conversa, onde você vai tentar orientar, você vai procurar coisas simples, tentando justamente evitar a evolução. Hoje a gente fala muito de risco cardiovascular, tá? No sentido de tentar, existem calculadoras no Google, existem várias. Cada sociedade, a sociedade brasileira faz uma, a europeia faz outra, a americana faz outra, onde você estima o risco desse paciente ter um infarto nos próximos 10 anos. Tá? Uma coisa simples, que precisa, às vezes, de uma conversa, às vezes, de exame básico, onde você consegue antecipar o risco. Não é uma certeza, obviamente, mas assim, você consegue, com isso, predizer o grau de cuidado, o grau de atenção que você deve dar para esse paciente, de periodicidade de consulta, para você tentar evitar um curso natural caso não fosse feito nada, entendeu? Então, eu penso que no início da vida adulta, e homens na faixa dos 40 anos, eu acho que é uma categoria especial de cuidado onde você tem que ficar de olho. Que é o mal do homem, né? Acho que o homem prefere não fazer o exame, não aferir a pressão, para não ter esse dado e servir como base se ele está evoluindo ou não, do que ele realmente fazer predição. É o que eu sempre falo para os pacientes. É melhor você ter, pelo que seja, um exame no ano, para você ver como está sendo a sua evolução, do que ficar cegas.
Principalmente o que o homem se preocupa muito? Testosterona. Chega lá na clínica, quer fazer exame, não, já coloca testosterona aí que eu quero ver se a minha testo tá boa. Só que daí é o que eu falo. Às vezes um cara de 40, 45 anos que nunca fez um exame de testosterona, às vezes ele pega um exame de uma testosterona de 400, para ele já acha que é o cúmulo que está baixa. Só que às vezes a vida inteira foi isso e está tudo bem. Às vezes é o que o corpo dele se adaptou. Então, quando a gente tem o rastreio, tanto em exames, pressão, exames de rim, tudo, a gente consegue ter realmente essa prevenção, né? Porque daí, se você vê um exame que vem seguindo uma linha e do nada ele começa a piorar, você já vai se prevenir. E o homem vendo isso, ele vai ficar com medo. Só que o homem não vê para não ficar com medo, né? Ele foge, né? Eu acho que isso vem da boa formação médica, vamos dizer assim. Então, qualquer especialista, quando vai receber um paciente a primeira vez no consultório, é básico que você faça realmente uma avaliação geral desse paciente, seja o cirurgião, o clínico, o cardiologista, o endócrino. Até uma questão pessoal assim, poxa vida, eu fiz 18 anos, agora eu perdi o meu pediatra. Você até pode continuar indo no pediatra um pouco mais velho, não tem problema. Eu acho que alguns pediatras até gostam de acompanhar, porque tem todo o histórico do paciente, mas a partir do momento que você escolhe um bom profissional, realmente você consegue fazer essa avaliação, dar esse primeiro passo, né, e estabelecer que naquele momento o meu corpo era assim, né, o meu indivíduo estava nessa situação, e a partir daí ir acompanhando, nem que seja periodicamente, para que não existam surpresas, né, ao longo do caminho. E Vini, a gente já conversou, falou que eu acho que a criança sempre tem a ganhar em relação ao acompanhamento psicológico e ao aprendizado nas diferentes fases do desenvolvimento da criança, em relação ao entendimento dela, da família. Você acha que para o paciente buscar um atendimento psicológico, precisa existir algum tipo de conflito na família? Tem algum gatilho que você acha que muitas vezes é chave? Eu vou tentar reformular minha pergunta. Você acha que existe algum sinal, algum comportamento da criança que ela está gritando ajuda? Então, que ela está pedindo ajuda demais, que a gente já perdeu o tempo de ter passado num psicólogo? Com certeza. Assim, o primeiro sinal de que a criança precisa passar por uma avaliação, ou até mesmo os pais, é a mudança de comportamento. Então, a criança mudou o comportamento, não é fase. É algum conflito que ela está passando. Então, eu acho que não é demais consultar um profissional, né, e conversar, explicar como é a rotina da família. Porque, às vezes, tem coisas que são pequenas, mas a forma com que a criança entende e internaliza aquilo, para ela acaba sendo grande, né? Então, às vezes os pais acham que está fazendo da forma correta, mas a criança está internalizando de uma forma diferente, né? Então, acho que sempre vale a pena estar buscando o apoio de um profissional. Eu falo assim que não precisa necessariamente fazer um acompanhamento semanal, mas às vezes uma orientação mensal, né? Uma orientação parental, sobre as formas de lidar com as emoções, sobre como lidar com comportamentos problemas, né? Hoje a gente tem muita gente ainda que imagina que punição, que castigo, que palmada é educação, e, na verdade, isso é reprimir sentimentos, é reprimir emoções, e, às vezes, acaba trazendo para a criança, a longo prazo, transtornos emocionais, né? Ansiedade, depressão, insegurança, sentimentos de culpa, e isso só atrapalha o desenvolvimento dela. Então, acho que não, assim, desde o nascimento, às vezes da gestação, porque a criança ela já está sentindo o mundo a partir do útero, né? Então, tudo que a mãe vivencia ali, às vezes um estresse, um nervosismo, conflito ali entre o casal, né? Tudo isso é transmitido para a criança. Né? Então, às vezes, ali na gestação, a mulher já precisa desse apoio psicológico. Quando nasce a criança, a gente tem a estrogestação, né? E que é um período conturbado ali para a família, de uma maneira geral, e principalmente para a mulher. Então, tudo isso daí, tudo isso são indicativos de que a mulher precisa de um amparo, de um apoio, e ao nascer da criança, né, conforme vai se desenvolvendo, eles podem também contar com a ajuda de um profissional a fim de prevenir
algum tipo de doença, ou até mesmo proporcionar um momento para que a criança possa se expressar. Então, às vezes, coisas básicas, né, que a criança não consegue se expressar, às vezes ela manifesta um comportamento inadequado na escola, com os amigos, ou até mesmo dentro de casa, é uma forma de se expressar no setting terapêutico. Ótimo. Gente, então, para encerrar, eu vou abrir para cada um de vocês para deixar uma mensagem. Voltando ao nosso tema, o homem que se cuida, ele vive melhor. Então, Matheus, deixe o seu recado para a gente, por favor, para os nossos ouvintes. Então, você, homem, que quer ver talvez sua filha crescer, quer acompanhar a sua família, quer viver bem, conforme você posterga algo, eu sempre falo que saúde a gente nunca vai conseguir ter uma 100% clareza se vai evitar ou não, mas a gente consegue prevenir de realmente acontecer. Então, ninguém tem certeza se vai ter um câncer na vida ou não. Só que cabe a você ter essa certeza não fazendo nada, ou ter a incerteza realmente buscando as melhorias. Que é melhor reduzir 50% de chance em algum risco cardiovascular, algum risco sexual, do que realmente ficar no escuro e achar que está tudo bem. Porque uma hora a conta chega, infelizmente. Jader? Eu gostaria de falar que assim, vale a pena procurar a assistência profissional, evitar a informação exclusiva por redes sociais, tá? Pela dificuldade, muitas vezes, em se filtrar o que vale ou não vale a pena, tá? E são avaliações, muitas vezes, simples, que conseguem identificar e prevenir comorbidades graves, às vezes fatais, tá? Que se pode evitar ou, como o Matheus falou, muitas vezes reduzir. A vida é incerta para todos, mas a gente consegue trabalhar com as probabilidades e tentar fazer com que ela fique mais a nosso favor. Vinícius? Bom, o meu recado é básico, né? Que é uma coisa que eu sempre falo, que é para você, homem, que tem vergonha de cuidar da sua saúde, seja física, mental, espiritual, enfim, né? Para você, homem, que tem vergonha de cuidar da sua saúde, saiba que cuidar da saúde não é um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força. Quando você cuida de você, você está cuidando também das pessoas que estão ao seu redor. Então, acho que vale a pena quebrar esse paradigma de que homem tem que ser forte, né? É um paradigma que já está obsoleto, já está ultrapassado. E para você, homem que tem medo, porque muitas vezes o homem ele tem medo de descobrir algum tipo de doença, né? Saiba que nem todas as doenças têm cura, mas todas as doenças têm tratamento, e todo tratamento ele estima uma melhor qualidade de vida, e você, enquanto homem, merece uma melhor qualidade de vida, seja cuidando da saúde com psicólogo, com urologista, com cardiologista, com qualquer outro profissional, mas você precisa cuidar da sua saúde. Joia. Senhores, eu acho que as nossas conversas são sempre maravilhosas, tá? Eu agradeço muito a presença de cada um de vocês. Eu queria reforçar que a Be4U hoje ela conta com um aparato de profissionais extremamente amplo, de gente muito bem capacitada. Vocês conseguiram ver aqui hoje, ter um pouco da amostra do quilate, né, do calibre dos nossos profissionais. E a gente se coloca, então, à disposição para receber vocês lá na nossa casa. E, de novo, eu agradeço a presença de todos vocês e a gente se vê numa próxima oportunidade. Ficamos por aqui. Esse foi mais um Be4U Podcast.